Shalom, pessoal! Mais uma vez por aqui, dessa vez para tratar sobre a escrita massorética, quer dizer, os textos bíblicos hebraicos massoréticos, com o nome divino escrito com as vogais. Deve ser descartado? Então, algumas vezes você já deve ter observado que o nome divino nos manuscritos é escrito dessa forma. E aí os judeus vêm e falam Adonai. E ele está escrito também dessa outra forma. E aí os judeus falam também Adonai. No vídeo anterior, já vimos que não há mistura do nome divino com as vogais de Adonai. Mas ainda assim, as pessoas ficam se perguntando, bom, se eles escrevem o nome divino de formas diferentes na escrita com vogais, a escrita massorética, será que a gente deve levar a sério? Será que deve ser colocado em consideração? Ou melhor é descartar mesmo, já que os escribas erraram na escrita, então não seria melhor descartar? De forma rápida, para responder essa pergunta, a gente pode dizer que eles erraram e que os escribas também acertaram na escrita do nome divino. É isso mesmo. Eles tanto erraram como acertaram. Mas como é que a gente sabe disso? Bem, é que é o seguinte, quando você observa essa escrita aqui, Yer-vá, lá no hebraico, a primeira sílaba não está se formando porque está faltando uma vogal. Yer não está formando a primeira sílaba. E aqui, no caso, fica truncado, fica imperfeito, fica defectivo essa escrita aqui. Lá na língua hebraica ficaria difícil de pronunciar, ou até mesmo impronunciável. E aí, dessa forma aqui, os escribas escreveram mais de 5.000 vezes no manuscrito do Códice do Leningrado. Tá? Agora, algumas vezes o nome divino aparece com preposição, que como está esse L, primeiro lá, Irvá. Então está faltando duas vogais, a vogal E e a vogal O. E aí fica truncado, fica defectivo, não dá para ler, não está formando a primeira sílaba. Nesses casos, há pelo menos mais de 700 vezes nas quais os escribas escreveram faltando as vogais. E isso, é claro, de propósito, não é? Agora, em outros casos, aparece a escrita Ierro, formando a primeira sílaba corretamente, depois Vi. As pessoas que estudam hebraico sabem que as letras Vav e Re não dá som de Vi, não é o I que aparece. Na maioria das vezes aparece A, ou seja, Vá, e em alguns casos aparece Vé, mas nunca seria a pronúncia correta com Vi. Então sabemos que aqui a escrita está errada mesmo. Está trocando a vogal A por I, e Yehovi. Aí alguns dizem, mas aqui é para falar Elohim. Pode até ser, mas a escrita não está correta. Em outros casos também, eles escreveram Yer-vi, sem a letra O, no caso. Yer, sem formar a primeira sílaba, e Vi. Aí é uma escrita difícil, é uma escrita truncada, defectiva, não dá para pronunciar mesmo, tá? E todas essas escritas aqui foi de propósito para honrar a tradição de que não deveria se colocar o nome de forma explícita para que as pessoas não soubessem a pronúncia. E é uma tradição que não é bíblica, tá bom? Às vezes as pessoas imaginam que foi a Bíblia que orientou isso, mas não. Deus colocou o nome dele claramente na Bíblia mais de 7.000 vezes. Então, foi a tradição religiosa e depois a tradição acadêmica que achou que esse nome estava perdido e não deveria, então, ser transcrito para as Bíblias modernas. Mas os escribas, eles escreveram só errado? Não, eles também acertaram. Essa é a parte que as pessoas não falam, não é verdade? Mas aí a pessoa fica pensando, mas por que então Yehová você está considerando como correto? Vamos falar sobre isso agora. Ierro forma a primeira sílaba e Vá a segunda sílaba. Ierro é uma sílaba aberta, que é pré-tônica, ou seja, ela não é a mais forte, com vogal longa. Termina com a vogal longa, que seria o rolem, tá bom? Em hebraico. Está correto. Agora, Vá é outra sílaba, é uma sílaba tônica, aberta e com vogal longa. Essas descrições aqui estão de acordo com as regras da fonética da língua hebraica. Aí você talvez diga, mas tem estudiosos que colocam Yehová com 3 sílabas. Sim, eu sei disso, mas a maioria deles, incluindo a comissão da TNM, que traduz a tradução Novo Mundo, eles colocam como sendo 2 sílabas, e na minha opinião, é a forma mais adequada, e
está de acordo com as regras da fonética do hebraico. Então, quando eu digo que os escribas acertaram ao escrever o nome divino, é porque, sim, com certeza, eles escreveram Yehová e é a forma correta dentro da língua hebraica. Se a gente for pesquisar lá no Códice de Leningrado, nós vamos encontrar 263 vezes as quais o nome Yehová está escrito corretamente. Você quer dar uma olhadinha? É assim, ó. Nós fizemos uma pesquisa aqui e printamos, né, dentro do Códice de Leningrado, cada vez que a gente ia se deparando com o nome divino, Yehová, tudo bem? E aí, nós fizemos essa longa pesquisa, eu e o professor Queruvim, e aí fomos registrando os prints, tá? De cada momento no qual ocorre Yehová dentro do Códice de Leningrado. E aí fomos registrando, salvando como documento de estudo, para que a gente pudesse, então, perceber quantas vezes, de fato, o nome divino está ocorrendo dentro da forma escrita no Códice de Leningrado, tá? Talvez você ainda não tenha visto, mas o Códice de Leningrado, ele é a base das nossas Bíblias no Antigo Testamento, tá bom? Então, todas as Bíblias no Antigo Testamento, elas vão receber a versão desse códice aí. Então, nesse manuscrito bíblico do ano 1008, nós encontramos 263 vezes o nome divino grafado como Yehová. Então, é a forma plena na língua hebraica, é a forma perfeita do nome divino. E nós estamos aqui mostrando para vocês, compartilhando com vocês, os prints que nós fizemos desse estudo, tá bom? Então, sim, o nome divino Yehová, ele é pleno, ele está de acordo com as regras da fonética da língua hebraica, e ele se encontra nos manuscritos bíblicos em hebraico, com certeza. Agora, sabe o que é curioso nessa pesquisa nossa? Não encontramos em nenhum manuscrito bíblico hebraico a forma Iavé, que é uma forma sugerida, na verdade, recentemente, pelo gramático Gesenius, tá bom? Por volta do ano 1800 e pouco, ele fez um estudo e sugeriu essa forma, e a academia prefere a sugestão dele ao invés dos manuscritos aqui. Até porque muitos têm a seguinte dúvida: se os escribas erraram lá na escrita do nome divino, então por que a gente deve considerar Yehová como uma forma correta? E aí descarta logo o texto todo. Mas isso é um equívoco porque deveria levar em conta a estrutura da língua hebraica. E mais ainda, os nomes das pessoas, dos judeus, que tem parte do nome divino. São aqueles nomes chamados de teofóricos. Você sabe, né? Yehoshua, que depois se transformou Yeshua, que hoje temos Jesus. Também Yehohanan, depois Yohanan, e agora João. Yehoshafat, se tornou Jeosafá. Esses são nomes Yerro, Yerro e Erro, que tem parte do nome divino, Yerro. São chamados de nomes teofóricos. Mas talvez você diga, esse argumento já é tão batido. Mas sim, porque ele é válido. Inclusive, grandes pesquisadores, estudiosos como Paul Drak, como Gerhard Getux e outros, eles levam em consideração, sim, os nomes teofóricos, esses nomes que têm Yerro, Yehonatan, Yehosadak. E sim, por exemplo, o Paul Drak considerava Yehová a forma genuína, que em francês, Jeová. Então, nós temos aí muitos estudos e a base da língua hebraica a favor do nome divino Yehová. Mas talvez você pense, e o Códice de Alepo, que é muito conceituado para o Tanar, para o Antigo Testamento? Pois é, lá no Códice de Alepo nós também pesquisamos, já mostramos aqui no canal outras vezes, mas não custa aí enfatizar que nós pesquisamos em todo o códice e encontramos lá o nome divino grafado Yehová, é a forma plena, a forma correta dentro da língua hebraica, pelo menos mais de 200 vezes, ou 208 vezes para ser um pouco mais exato, tá? Então, sim, no Códice de Alepo, no Tanar, está registrado o nome divino Yehová também.
Então, os escribas também acertaram, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Ainda pesquisamos também num códice mais antigo, que é o Códice dos Profetas do Cairo. Ele é do ano 895 depois de Cristo. E lá nós encontramos o nome divino grafado corretamente como Iehová mais de 100 vezes. Isso é impressionante, porque esse manuscrito ele não é completo, né? Mas mesmo assim traz a forma Iehová grafado plenamente. Então, nós temos evidências dentro da língua hebraica, dentro dos nomes dos judeus e dentro dos manuscritos bíblicos hebraicos, como Iehová sendo uma forma plena e correta de grafar e de vocalizar o nome divino. Então, não deveria ser descartada essa forma aí, mas ser levada em consideração também nos estudos. Até porque eu estou dizendo isso porque muitos dos estudos realizados alguns séculos atrás, por hebraístas muito conceituados, esse daqui, Robert Bellarmine, ele se tornou inclusive um arcebispo que até mesmo combateu o heliocentrismo, quer dizer, a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Ele foi contra Galileu Galilei, né? Mas ele tinha um conhecimento muito vasto do hebraico e na época, lá por volta de 1569, ele fez uma gramática e na qual ele afirmava que o nome divino deveria ser vocalizado apenas como Adonai, porque os judeus seguiam essa prática e porque ele acreditava que, na verdade, essas vogais aqui eram misturadas com Adonai. Depois, a gente tem os trabalhos de Drúsius, que foi um filólogo, que ele critica muito os maçoretas pelos erros de escrita. Ele conhecia muito bem a língua hebraica, dá para perceber isso dentro da dissertação dele, mas ele critica os maçoretas e, no final das contas, ele diz, olha, já que os maçoretas erraram tanto, então é melhor não levar eles em consideração, vamos chamar Deus de Senhor, Donai, ou então Deus de Deus, Elohim. Pronto. Né? Infelizmente, ele se encaminhou por essa opção. E também Johannes Buxtorf, ele vai tentar buscar elementos dentro do judaísmo para justificar por que o nome divino está escrito como Yehová. E aí acaba optando também por usar Adonai ou Elohim. Grandes pesquisadores que serviram de base para a academia atual replicar a tradição acadêmica de que o nome divino não deveria ser levado em consideração. Mas nós devemos pesquisar dentro da língua hebraica a estrutura gramatical que favorece sim ao nome divino Yehová e é uma forma correta. Inclusive, se observarmos com cuidado, na Bíblia Hebraica Stuttgartense, BHS, que é uma cópia aí do texto hebraico do manuscrito leningradense, em 47 lugares ela registra sim Yehová. Tá? E é curioso que lá em Ezequiel 44:5, o nome divino Yehová ficou com um pontinho bem pequenininho, mas mesmo assim foi transcrito corretamente. E a gente consegue observar aqui na Bíblia online, caso você não tenha ela aí impressa, é possível vermos aqui no site, ó, Ezequiel 44:5, Hebraico Pro, você observa aqui, ó, Yehová, ele foi transcrito corretamente, né? Infelizmente, em português, é colocado apenas como Senhor, em letras maiúsculas. Mas a gente sabe que essas letras capitais, versalete, representa aí o nome Yehová, que em português seria Jeová, forma mais correta de tradução. Tá, vemos essas evidências aqui de que em 47 lugares, na BHS, foi feita a transcrição correta do nome divino. Tá? Agora, infelizmente, são muitos locais nos quais não foi transcrito, não foi copiado corretamente. Então, nós temos o manuscrito leningradense que está lá, o nome divino, Yehová, mas na hora de copiar para BHS, eles não copiaram como Yehová, deixaram faltando uma vogal. Se a gente for conferir em outras Bíblias, como a Bíblia rabínica, nós vamos encontrar sim Yehová. Na Bíblia de Quitel, Yehová, de acordo com o Códice leningradense. O verdadeiro Deus, Rael e Yehová. Em muitos outros manuscritos bíblicos hebraicos,
também vamos encontrar o nome divino grafado de forma plena e completa como Yehová. São mais de 2.000 deles. Já falamos um pouco aqui sobre cada um destes, né? E talvez seja importante refletir que aqui nós temos, por exemplo, uma Bíblia rabínica, você pode encontrar aí online, digitando Mikriat Gedolot, archive.org. Aqui está a primeira edição. Você vê em vários pontos aqui o nome divino, ó, Yehová, grafado plenamente, com todas as vogais. Aqui de novo, Yehová, tá? E em tantos outros trechos, aqui Yehová, né? Você vê com 2 sinaizinhos, um é o reviar, o outro é a letra O mesmo, Yehová, de forma completa. Bom, a gente encontra aqui essa primeira Bíblia rabínica, mas também você pode acessar, no caso, a segunda edição, né? O outro volume, da mesma forma, Mikriat Gedolot e archive.org. E aí você vai entrar aqui, por exemplo, no livro de Gênesis, e é só ter um pouquinho mais de paciência, você vai ver o nome divino grafado como Yehová plenamente dentro da Bíblia rabínica de Yaakov ben Haim, né? Ou Jacob ben Haim. Alguns gostam de falar desse modo, né? E aí, na Bíblia rabínica, eles também deixaram o nome divino escrito de forma plena. Na maioria dos lugares você vai encontrar, ó, Yehová, tá? Da mesma forma, nas Bíblias poliglotas. Como assim poliglotas? Escritas em mais de 4 idiomas. Esta daqui mesmo em 12 idiomas. Essa é uma poliglota de Nuremberg, tá bom? Que Elias Hurry escreveu. E logo, ó, eu nem programei a página aqui, a gente vê Yehová aqui na coluna em hebraico. Eles sempre no hebraico deixava preservado o nome divino, ó, Yehová, de forma plena. Tá? Porque essa é a forma perfeita dentro da língua hebraica. Então, não é só porque é a nossa forma preferida, mas muitos eruditos, essa Bíblia aqui, ó, em 12 idiomas, ela não é simplesmente uma cópia das outras. Ela é uma obra única de um grande erudito. Então, hoje as pessoas pensam que antigamente, para produzir uma Bíblia poliglota, as pessoas só copiavam. Não sabiam de nada e iam copiando o nome divino de forma errada. Mas isso é um engano muito grande, porque naquela época é que tínhamos grandes eruditos. Uma Bíblia em 12 idiomas, um colosso, né? Produzido aí por Elias Hurry, lá em Nuremberg, tá? E preserva o nome divino, a forma plena, e Yehová. Todas as Bíblias poliglotas, praticamente na coluna em hebraico, nós veremos o nome divino como Yehová. Aqui eu tenho a poliglota complutense também, se a gente procurar com paciência, a gente acha também o nome divino grafado de forma plena como Yehová, tá? Então era muito comum em todas as poliglotas encontrar na coluna em hebraico o nome divino grafado como Yehová, tá? Então essa é a forma plena na língua hebraica, a forma perfeita de acordo com as regras da fonética da língua hebraica, e é por isso então que ela merece ser levada em consideração, sim, porque é a forma correta e que honra então o nome divino, o nome do nosso Deus em hebraico. Em português a gente traduz de forma legítima como Jeová. Bom, agradeço a atenção de todos, fiquem com as bênçãos de Jeová, grande abraço e até uma próxima.